Olá, pessoal! Olá, seja bem-vinda a esse curso de contabilidade, de princípios de contabilidade para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou a professora Camila Gomes, estarei com vocês aí durante essas 8 aulas que compõem esse curso. E antes de começar a falar da matéria, eu vou te explicar como funcionarão essas 8 aulas. Então, veja, nós temos 2 assuntos importantes aí nesse curso de princípios de contabilidade, que é a Resolução 750 do CFC, resolução que trata de princípios, e a resolução 1328. São as 2 normas que nós trataremos aqui no curso. Dessas 2 normas, a mais importante é a 750, que trata de princípios de contabilidade. Costumo dizer o seguinte: você não pode perder questão de princípio na prova do exame. Deixa para perder questão de contabilidade geral, questão de... O ideal é que você não perca nenhuma, né? Claro. Mas se você for perder, perca a questão de contabilidade geral, questão de custos, que são mais complexas. As questões de princípios não são questões complexas. São questões que cobram a literalidade da resolução. De vez em quando você tem questões que cobram a interpretação, tá? A maioria das vezes são questões literais, mas também existem questões de interpretação. Então, estuda a resolução 750, não deixa aí para não ler ou para estudar isso em cima da prova. Minha sugestão é o seguinte: a resolução é curtinha, você vai ver que ela é curta, ela não é uma resolução extensa. Então, você pode todo dia sentar antes de começar a estudar, dar uma lida na resolução, porque inclusive os princípios eles te ajudam a ter uma noção geral aí sobre a contabilidade e são importantes, eles precisam ser utilizados pelo profissional contábil. Então, você tem que conhecer essa resolução. E como eu te falei, ela não é uma resolução complexa. Você tem que ler, né, lembrar aí dos pontos da resolução e interpretar. E isso eu vou te ajudar, tá? Então, eu tô aqui justamente para te ajudar a entender essa resolução e a memorizar, a identificar o que é mais importante, o que é mais relevante, o que costuma ser cobrado em prova. Beleza? A resolução 1328, que nós vamos ver aqui, é uma resolução bem introdutória, bem tranquila. O que ela vai trazer? Ela vai te dizer que existem normas profissionais, normas técnicas, ela vai te explicar o que são as siglas das normas, né? Porque nós temos NBCTA, e várias outras normas, a gente já vai começar a ver, você vai ver todas as siglas que nós temos. E ela vai te dizer o que são essas siglas. Então, eu costumo chamar de uma norma introdutória, porque ela vai fazer com que você entenda todas aquelas siglas que você vê durante todos os cursos aí de contabilidade. Todas as disciplinas terão normas técnicas, perícia, auditoria, contabilidade pública, contabilidade geral. E essas normas técnicas, elas têm uma sigla, que vai ser explicada nessa resolução 1328, ok? Então, isso que a gente vai ver aqui durante o curso. Durante essas 8 aulas, portanto, nós passaremos por essas 2 resoluções e vamos resolver questões do exame de suficiência e questões de concurso, porque às vezes esgota o assunto, então é importante você resolver questão de concurso também para praticar, tá? Porque você tem que praticar. Então, nós vamos resolver as questões do exame e, se sobrar um tempinho, questões de concurso também para você praticar, ok? Bom, melhor maneira de você estudar para o exame de suficiência, isso não só aqui na disciplina de princípios, em todas as disciplinas, porque eu dou aula de outras matérias também para o exame de suficiência. Então, custos, contabilidade geral, pública, eu dou aula de outras disciplinas, gerencial, e aí eu te digo com certeza, a melhor maneira para você estudar para o exame de suficiência, a melhor maneira que você tem aí para estudar para o exame de suficiência é entrando no site do Conselho e baixando as provas anteriores. Pega essas provas anteriores e resolva. É a melhor maneira que tem. Se você ainda tiver um tempinho, separe por matéria, porque ela vem toda embolada, né? Normalmente ela segue aí uma linha, às vezes quebra um pouco no meio, vem outras disciplinas. Se você puder, separe aí por disciplina e resolva. É a melhor maneira que você tem para estudar para o exame. Sabe por quê? Porque as provas, elas não costumam inovar, elas seguem uma linha de raciocínio. Então, se você resolve as questões anteriores e entende essa linha de raciocínio da prova, você vai se dar bem na próxima prova. É prática, você tem que praticar, você tem que resolver questão. É claro que é fundamental em algumas disciplinas a parte teórica, né? E para isso você tem aqui o curso que nós professores vamos te auxiliar a identificar os pontos mais relevantes aí para a tua prova do exame. Beleza? Bom, agora que eu já te expliquei
a melhor maneira que você tem de estudar para o exame de suficiência. Você tem tempo até a data da prova, vai resolvendo as questões, comece aí pela última, né, segunda de 2015, depois pegue a primeira e vai resolvendo as questões, as provas. Se você tiver mais tempo, separe aí por disciplina e resolva as questões também. Aqui nós vamos resolver questões anteriores de princípios de contabilidade. E antes da gente começar a matéria, normalmente você tem aí uma média de 2 questões de princípios por prova. Às vezes tem prova que tem uma questão, tem prova que tem 2, mas como eu disse para você, são questões que você não pode perder, porque você tem assuntos bem mais complexos. Então não perca esse tipo de questão, tá? Porque normalmente são questões mais simples. Bom, os princípios, como eu te falei, eles podem ser cobrados de 2 formas na tua prova. Uma delas é de forma literal, tá? Que é cópia da resolução. A outra forma que ele pode ser cobrado é interpretação e aplicação prática, como ocorre muito com o princípio da competência. Pode ser até que você trate essas questões aqui em contabilidade geral, porque ele trata do regime de competência, né? E você acaba vendo isso na contabilidade geral, faz parte lá das escriturações, das maneiras de escriturar receitas e despesas. Porém, nós vamos tratar aqui porque eu quero que você faça a relação direta entre a aplicação, entre o princípio e a sua aplicação, tá? O princípio da competência e a aplicação desse princípio, ok? Bom, então vamos começar, porque nós temos aí muitas coisas para ver, e nós começamos com a resolução 1328. Resolução 1328, eu vou fazer com você um esqueminha, sugiro que você anote. Ela não é um assunto, não é uma resolução extensa, não tem tanto assunto, então os principais pontos nós vamos ver aqui agora, nesse material que eu vou fazer contigo. Então vamos lá. Resolução 1328 de 2011, beleza? Essa resolução aqui, ela dispõe sobre a estrutura das normas brasileiras de contabilidade. Então, o que você precisa saber? Bom, considero aqui a primeira coisa que você tem que saber sobre essa resolução e sobre a contabilidade, né, que você já deve ter visto na faculdade, mas aqui a gente vai relembrar, que é o seguinte: as normas de contabilidade, elas sofreram alterações nos últimos tempos. Por que elas sofreram alterações? Porque nós estamos adequando, aproximando a contabilidade usada aqui no país da contabilidade internacional. Então, para fazer essa convergência da contabilidade utilizada aqui no país para a contabilidade internacional, as normas sofreram muitas alterações. Inclusive, surgiu aí o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, justamente com a intenção de traduzir as normas internacionais para que nós pudéssemos, então, fazer as adaptações necessárias tanto nas leis quanto nas normas de contabilidade. Por isso, elas sofreram alterações nos últimos tempos. Então, as normas que nós utilizamos estão em convergência com as normas internacionais. Essas alterações surgiram justamente para que as normas utilizadas no país seguissem os mesmos padrões utilizados nas normas internacionais de contabilidade. Certo? Bom, as normas de contabilidade, as normas brasileiras, elas classificam-se em normas profissionais e normas técnicas, ok? Tanto as normas profissionais quanto as normas técnicas, elas vão estabelecer alguns preceitos de conduta profissional, padrões que devem ser seguidos pelos profissionais de contabilidade, procedimentos técnicos que são necessários para o exercício profissional. Vamos lá agora começar a falar das normas brasileiras de contabilidade profissionais. Deixa eu fazer diferente. Normas brasileiras de contabilidade profissionais. Vamos lá. Essas normas profissionais, elas se estruturam da seguinte forma. Então, você tem a NBC PG, que são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas a todos os profissionais de contabilidade, tá? Essas são as normas gerais, ok? É a norma geral. Você tem a NBC-PA, que são as normas do auditor independente.
Essas normas brasileiras de contabilidade, elas são aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores independentes. Você tem também NBC-PI, que são utilizadas aí pelos auditores internos. Essas normas brasileiras de contabilidade, elas são aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores internos. E você tem também a NBC-PP, que são as normas aí do perito contábil. São as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como peritos contábeis. Então, você tem as normas que são utilizadas pelos profissionais de contabilidade em geral, você tem as normas utilizadas pelos profissionais que atuam como auditores independentes, você tem as normas utilizadas pelos profissionais que atuam como auditores internos e por aqueles profissionais que atuam como perito. Essas são as normas profissionais, ok? Nós também temos normas técnicas e agora a gente vai começar a falar sobre elas. Veja, antes de eu começar aqui com as normas técnicas, o que essa resolução traz? Ela traz a descrição dessas siglas. Porque quando você está aprendendo contabilidade ou estudando contabilidade, você começa a ver, os professores começam a falar da NBC-TA, NBC-PG e você não sabe o que são essas siglas. Então, agora você está sabendo. Nós temos uma resolução que traz todas essas informações, que é justamente a Resolução 1328. Ela vai te dizer o que significam todas essas siglas. Ela vai te dizer quais são as normas que existem na contabilidade, que são as normas profissionais e as técnicas. Como essas normas se dividem, como você encontra, como você identifica, por exemplo, que uma norma é utilizada por um profissional auditor interno ou por um profissional auditor externo, está aqui. Você identifica justamente pela sigla da norma, ok? Então, nós temos, por exemplo, NBC, PA e o número da norma. NBC, PI e o número da norma. Quando você identifica essa sigla, você consegue saber se é uma norma profissional ou uma norma técnica e se ela é uma norma profissional, a qual profissional ela se aplica? Ao contador, que atua de forma geral, sem entrar em nenhum ramo específico? Ao perito? Ao auditor interno ou ao auditor externo? Então, você consegue identificar, tá? É para isso que servem essas siglas, para conseguir especificar o tipo de informação que aquela norma contém. Agora, nós vamos falar das normas brasileiras de contabilidade técnicas. Normas brasileiras de contabilidade técnicas. Aqui nas normas brasileiras de contabilidade técnicas, nós temos a NBC, TG, que são as normas gerais. Essas são as normas brasileiras de contabilidade convergentes com as normas internacionais emitidas aí pelo IASB, tá? E as normas brasileiras de contabilidade editadas aí por alguma necessidade local, porém que tenham uma relação com as normas internacionais, tá? São as normas gerais, ok? Aquelas que estão aí de acordo com as normas IASB, que são as normas de contabilidade internacional. Nós temos também as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público. São as normas aplicadas ao setor público também convergentes com as normas internacionais de contabilidade, porém aqui são as normas convergentes com a IFAC, tá? As normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público e se tiver alguma norma local que tenha sido editada, ela está aí em conformidade com as normas internacionais, beleza? Temos também as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas à auditoria independente. De informação contábil histórica.
Essas são as normas aplicadas à auditoria independente, são as normas que estão em conformidade com as normas internacionais também, com as normas IFAC. Temos também as normas brasileiras de contabilidade técnicas de revisão, que são as normas de revisão de informação contábil. E aí a resolução ela traz essa palavrinha aqui, ó, histórica, que são as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas à revisão das informações. Essas normas de revisão também estão em conformidade com as normas internacionais. Esse termo aqui, histórica, que ele traz, é para que você entenda que isso aqui é uma norma que vem produzindo informações no decorrer do tempo, são as informações históricas, que são as informações que foram geradas no decorrer do tempo, que são revisadas ou que são auditadas. E eu estou colocando aqui essa informação porque se você encontra isso em prova, você fala, nossa, histórica, que viagem, não tem nada a ver, ou isso não está na norma, a professora não falou, não, está aqui. A norma, ela traz essa informação, ela vem escrita dessa maneira que eu estou colocando no seu material, beleza? Vamos lá. Você também tem as normas brasileiras de contabilidade técnicas de asseguração da informação. São as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à asseguração, que também estão aí convergentes com as normas internacionais. Você tem as normas brasileiras de contabilidade técnicas de serviço correlato. Também em conformidade com as normas IFAC, emitidas aí pelo IFAC. Você tem as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria independente. Tem as normas brasileiras de contabilidade técnicas de perícia. E as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria governamental. Todas essa aqui de auditoria governamental são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas aí à auditoria governamental, que estão aí convergentes com as normas internacionais emitidas pela INTOSAI, ok? Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, certo? Bom, essas aqui são as normas que você tem, as normas gerais e as normas técnicas. Você tem as normas completas, que são as normas emitidas pelo CFC, a partir de documentos emitidos pelo CPC. Você tem normas simplificadas. Essas normas, elas podem, portanto, deixa eu trazer aqui, eu ia falar, mas eu vou colocar aqui no material. Elas podem ser completas, que são as normas editadas pelo CFC, a partir de documentos extraídos do CPC, então são as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que foram aí emitidos a partir de documentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que estão convergentes com as normas IASB, as normas de contabilidade internacional. Lembra que eu te falei bem no comecinho da aula que o CPC, o Comitê de Pronunciamentos, eu acho que eu te falei isso, né? Eu tô pensando que falei. De qualquer maneira, eu vou repetir. Se eu falei, já fica aí como reforço. Se eu não falei, você vai memorizar e entender agora. O CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele foi criado com a intenção de traduzir as normas internacionais de contabilidade, para que nós pudéssemos, então, trazer essas alterações, os pontos divergentes da contabilidade internacional, para a contabilidade financeira utilizada no país, para que nós pudéssemos fazer as alterações necessárias para aproximar. Então, nós estamos num processo de convergência com as normas internacionais.
adaptando as nossas normas à contabilidade internacional. E a função do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, foi justamente traduzir essas normas para que nós pudéssemos, então, alterar as informações contábeis utilizadas no país. Por isso que ele fala ali que as normas completas de contabilidade são aquelas emitidas pelo CFC que estão de acordo com normas do CPC. Nós temos resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são exatamente iguais às normas do CPC. Exatamente, foi exagero aí. Tem pequenas alterações em palavras, mas a ideia, o raciocínio da norma é o mesmo. Então, são as normas completas. Mas nós também temos normas simplificadas. Para pequenas e médias empresas, que compreendem aí as normas de pequena e média empresa editada pelo CFC a partir de alguns documentos emitidos pelo IASB. Sempre veja que eu estou a todo momento falando de órgãos internacionais de contabilidade. IFAC, IASB, Intosai, estou sempre falando de órgãos internacionais. Por quê? Porque a contabilidade internacional sofreu aí nos últimos anos alterações para que ela fosse aproximada à contabilidade internacional. Para que você tivesse, então, essas alterações das nossas normas aproximando as informações da contabilidade utilizada pelos órgãos internacionais, tá? É por isso que a todo momento eu estou citando. Se você não quiser ficar decorando, lembra o seguinte, todas as normas de contabilidade estão passando por esse processo de convergência para se adaptar à contabilidade internacional. E como eu estava te falando, nós temos também as normas específicas. As normas específicas, elas compreendem aí as interpretações técnicas e compreendem também os comunicados técnicos. Essas interpretações técnicas, elas vão esclarecer a aplicação das normas brasileiras de contabilidade. Em que sentido? Elas vão definir regras, vão definir procedimentos que vão ser aplicados em algumas atividades específicas, em algumas situações específicas. Tá? Essas são as instruções, interpretações técnicas. Você tem também os comunicados técnicos. Esses comunicados, eles vão esclarecer alguns assuntos, claro, de natureza contábil, com a definição daqueles objetivos a serem observados, certo? Bom, como eu já te falei, só para a gente concluir, NBC, eu já fui te falando, fui escrevendo, acredito que você tenha entendido. São normas brasileiras de contabilidade. Então, essa sigla NBC, ela identifica normas brasileiras de contabilidade, ok? Normas técnicas e normas profissionais. Interpretação técnica, você já viu que ela é definida com essa sigla, certo? Comunicado técnico, você também já percebeu que ele é definido a partir dessa sigla. As normas, que você tem lá uma norma, NBC, TG, e o número. E quando ela vem aqui com R1 ou R2, talvez você já tenha visto, você vai ver bastante isso nas normas de contabilidade geral. Tá? Naquelas que são utilizadas na disciplina de contabilidade geral, muitas delas já têm essa informação R1 ou R2. O que significa isso? Significa que aquela norma já sofreu uma revisão ou já é a segunda revisão. Então, esse R1 aqui, ó, significa que essa norma sofreu uma revisão. Essa outra está na revisão 2. Tá? Então, essa letra R, ela vai definir a quantidade de revisões que essa norma já sofreu. Ok? Importante dizer também que as normas brasileiras de contabilidade, com exceção dos comunicados técnicos, ok? Então, com exceção dos comunicados técnicos, não esqueça disso, eles devem ser submetidas a uma audiência pública. Com duração mínima de 30 dias.
Então, as normas brasileiras de contabilidade, com exceção dos comunicados técnicos, eles serão submetidos a uma audiência pública com uma duração mínima de 30 dias, certo? Também é importante que você saiba que a inobservância das normas brasileiras de contabilidade é considerada uma infração disciplinar. É considerado uma infração disciplinar, considerada aí uma infração ao Código de Ética Profissional, ok? Então, os contadores devem observar essas informações das normas técnicas na sua atuação contábil, beleza? Essas aí, então, são as informações da Resolução 1328 do Conselho Federal de Contabilidade. É isso que essa resolução traz, siglas das normas de contabilidade, ok? Nós vimos aí as siglas, o que significam as informações daquela sigla, as letrinhas que acompanham as normas, e agora nós vamos entrar na Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Na verdade, nós já estamos encerrando aqui a nossa primeira aula. Se eu começar a falar dela, eu vou extrapolar o prazo. Então, para não ficar aí quebrada, na próxima aula a gente volta falando da Resolução 750. Até já!